Depois estão lá aqui. Então, olha só, aula, né, 40 minutos atrás, 50 minutos atrás a gente parou. Então vamos começar a retomar a equação de Dirac dessa forma. Mais à frente, não agora, né, nos dois encontros, nós vamos começar a trabalhar o grupo de Lorentz. Aí eu vou colocar a equação de Martin, de Dirac, só de uma forma mais organizada, assim, vamos dizer, colocar a equação de Dirac sobre uma forma mais covariante, mais compacta. Por enquanto vamos trabalhar com ela nessa forma, que é a forma de realmente se trabalhar. Tem uma outra notação que se usa, às vezes, para se trabalhar com essa equação, que é a seguinte, né? Nós podemos, por exemplo, podemos multiplicar toda essa equação aqui por gama zero. Tem um gama zero aqui, tem um gama aí, tem um gama zero aqui. Então, muitas vezes essa equação aparece na forma mais antiga até dessa maneira. A gente multiplica a equação de Dirac por gama zero. A gente já sabe, quadrado de gama zero é igual a identidade. Então, esse termo aqui vai ficar IH cortado. Gama zero vezes gama zero da identidade, então fica I, H cortado, DDT, psi. Aí esse termo aqui vai ficar mais I, H cortado, C, gama zero, gama I, DI, psi. Derivadas espaciais. E aqui vai ficar. Vou agora retirar o índice de elemento da sua massa, né? Que se aplica a qualquer partícula massiva no instrumento. Relativo M, C2, gama zero, gama zero, psi, igual a zero. Então, só abrir assim. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar aqui I. Então, vou dessa forma, tá? Vou passar esse termo aqui para o lado de cá. Por quê? Porque isso aqui, ó, IH cortado DDT é justamente como a equação de Schrödinger. IH cortado DDT é o hamiltoniano. Então, isso aqui vem para cá, menos IH cortado DDT. E aí a gente faz a seguinte definição. Essa matriz aqui, que é gama zero vezes gama I, na representação aqui de vários, né? Essa aqui é 0, 1, 1, 0. E as matrizes gama I são 0, menos, Pauli, 0. Essa matriz aqui pode ser colocada dessa forma, 2 por 2. Pauli, 0, 0. Essa matriz aqui, muitas vezes na literatura, a gente diz que essa matriz representa um alfa, uma matriz alfa, onde alfa 1 é essa matriz, alfa 2 é essa matriz, alfa 3 é essa matriz. Aí a chamamos de menos alfa. Chamamos essa matriz de menos alfa. Que aí aqui, ó, isso aqui vai ficar menos a matriz alfa I. Vamos fazer 3 matrizes aqui, é só uma questão. Aí fica menos aqui e menos aqui. Então essa equação fica toda mais. Fica mais aqui. Né? Aquele menos que tinha aqui com esse. Eu tinha um menos e então ficou aqui um alfa I. Só para me lembrar, aqui no curso eu já dei para vocês a representação de vai e dei a representação de Dirac também, né? Matriz gama, né? Então só para lembrar. Então nós estamos trabalhando aqui na gente mais. Essa aqui é a forma das matrizes alfa na representação que vai. Mas aparece essa matriz alfa que eu posso passar para a representação de Dirac também, porque eu já conheço gama zero e os gamas I. Então essa equação fica desse modo. Eu vou associar esse objeto aqui, é como se fosse o Hψ igual a IH cortado DDT psi. Estamos colocando então a equação de Dirac sob a forma compactada. Só cobrando isso, eu não vi quando aquele termo se transformou em menos. Qual deles? O primeiro ali do. Eu defini que gama zero vezes gama I é menos a matriz alfa. Eu fiz isso aqui, gama zero, gama I é
menos alfa. Sim, mas ali era mais, então deveria ser menos. Era menos, aí tinha Não, era menos aqui, mais. tinha um menos aqui, tinha um menos aqui. Ah, se eu passou só o primeiro tempo pro outro lado, aí ficou menos. Menos, Mas ali é mais. menos e menos. Ficou tudo menos. Ah, se eu trocou aquele mais, ele ficou menos. Não, desculpa, quando eu passei isso aqui, Carol, ficou assim. I, H cortado, C, gama I, DI, menos MC2, psi, igual a menos I, H cortado, gama 0, DDT, psi. Então eu passei isso aqui pro lado direito. Então, aí o primeiro Deixa eu tempo- falar, presta atenção, por favor, tá? Aí multiplica por gama 0. Então isso aqui ficou gama 0. Sim. Aqui ficou 1 e aqui ficou gama 0. Aí eu chamei isso aqui, gama 0 desse gama I, eu chamei de menos alfa I. Então ficou menos alfa I, menos isso. Ah, tá. Tá certo? Aí eu. Sim, Tá. sim. Talvez seja um pouquinho mais calmo. Fique calmo para fazer as perguntas, tá bom? Tá, todas de uma vez, tá? Beleza. Então, as matrizes alfas são definidas dessa forma. Então, H psi ficou igual a IH cortado DDT psi. Então, adquiriu exatamente a forma como a gente coloca a equação de Schrödinger. Só que o nosso operador é newtoniano, é esse operador aqui. Então, aquilo que faz o papel do newtoniano de Dirac é esse objeto. Certo? A gente pode chamar isso de alfa escalar, evidentemente, alfa escalar mesmo. E aqui, muitas vezes na literatura, essa matriz gama 0 é representada como uma matriz beta. Chama-se de beta. Não é beta V sobre C, não. É porque muito texto, vocês pegaram o Bjorn e Drell, por exemplo, né, se escreve desse modo aqui. Tá? Então, essa seria a versão newtoniana da equação de Dirac. Deixa eu só colocar para vocês também, porque não se trabalha em geral, do momento que se passa para a equação de Dirac, não se trabalha em geral para a equação de Dirac na representação de Weyl. Quando algum deles, a representação de Weyl é muito conveniente para trabalhar com os distribuidores left e right só, e a representação de Dirac é mais útil para se trabalhar com a equação de Dirac massiva. Quando se coloca massa, é mais interessante a gente trabalhar com a representação de Dirac. Vou colocar aqui só para relembrar para vocês, então, a representação de Dirac das mesmas matrizes dela. Vamos lá. Representação de Dirac. Vamos lá. Então, a gama 0 passa a ser a identidade 0, 0, menos a identidade. Menos a identidade. E as matrizes gama, que vão ser, na verdade, ligadas a alfa, né? Quer dizer, a matriz gama vai ser 0, aí aqui fica sigma, menos sigma e 0. Então, na representação de Dirac, a matriz beta é o gama 0. Esse gama 0 aqui é a própria matriz beta. Agora, as matrizes alfa são gama 0 vezes gama. Vezes essa aqui, né? Como a gente tinha feito. Na verdade, menos, né? Menos gama 0. A gente tinha colocado menos gama 0 vezes gama. A gente vai colocar desse modo aqui 0 sigma menos sigma mais sigma de novo. Certo. Bom, então mais ou menos só para lembrar vocês aí a representação de Dirac. Mas é independente, vocês podem fazer, quer dizer, sempre colocar, se quiser trabalhar com a equação de Dirac de forma newtoniana, trabalhar com a equação de Dirac desse modo aqui, e depois fazer a busca da representação mais conveniente. Mas o conceito que fica dado, no caso da equação de Dirac massiva mesmo, é sempre bom trabalhar com a representação de Dirac. A representação de Weyl, justamente, ela é boa, porque ela sendo off-diagonal, ela desacopla as duas equações. Mas a equação sendo massiva, tanto faz estar na representação de Weyl como na representação de Dirac, e que eu vou estar misturando as coisas. Agora, só a atenção que vocês têm que ter aqui é a seguinte, isso é muito importante.
gama 5 ali da quiralidade, porque uma confusão que acontece muitas vezes, né, para quando se inicia a estudar a equação de Dirac, é confundir o posterior superior, left, right, quando você muda a representação de Dirac, quando isso muda, sai da representação de Dirac e vai para a representação de Weyl, a gente mudou a ordem das matrizes de gama, então a gente mistura também os estilos. Deixa eu chamar a atenção do que está acontecendo. Vamos ficar na representação de Weyl, só para a gente. Bom, antes de vamos definir a seguinte matriz de gama. Definir uma aula passada, a gente viu que, em função daquelas matrizes de gama, a gente pode definir a seguinte matriz: gama 0 vezes gama 1 vezes gama 2 vezes gama 3. O produto de todas as matrizes de gama. E depois a gente vai acertar um sinal. Essa matriz aqui, o quadrado dela, se a gente tirar qual é a propriedade importante dessa matriz? O fato dela ser o produto de todas as matrizes simultaneamente, ela anticomuta com qualquer matriz gama mi. Então, qualquer matriz individualmente, ela anticomuta com essa matriz. Essa propriedade é muito importante. Agora, vamos tirar o quadrado dessa matriz como está. Vou tirar o quadrado dela, vai ser gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Ela no quadrado. Então a gente trazendo essa matriz para cá, ela vai anticomutar 3 vezes. Então ela vai ter um sinal menos. E aí o gama 0 vai ficar em cima do gama 0, vai dar identidade. Para lembrar, a gente já fez esse cálculo aqui. Aí eu trago o gama 1 para cá. Ele passa por aqui 2 vezes. Ele pega 2 sinais menos, não acontece nada. Porém, gama 1 ao quadrado é menos 1. Esse cara aqui, cancela esse cara, cancela isso aqui. Aí o gama 2 troca com o gama 3. São distintas? São. Então, anticomuta. Beleza. Quadrado menos 1, quadrado menos 1. Então, esse menos 1 que persiste. Então, da maneira que está aqui, essa matriz aqui tem um quadrado igual a menos 1. Então, para restituir, a gente pode transformar essa matriz como tendo quadrado 1. Se eu colocar aqui um i, se nós colocarmos aqui um i, essa matriz aqui ao quadrado vai passar a valer 1. Ou i ou menos i. Convencionalmente a gente coloca menos i. Então, aí é uma questão de escolha, né? Vou colocar menos i aqui. Então, essa matriz definida dessa maneira, como ela está, ela tem anticomuta, independentemente disso que ela anticomuta, né? Mas a propriedade interessante também é que ela o quadrado dela é a identidade. Então, essa matriz, sendo uma matriz Q quadrado igual a 1, ela vai poder definir um operador de projeção. Vamos falar sobre isso. E aí vamos tirar uma outra propriedade dessa matriz, que é a conjugação hermitiana dela. Traz essa matriz hermitiana ou anti-hermitiana. Então vamos lá. O Dagger dela vai ficar mais I. Aí vai ficar gama 3 Dagger. A matriz gama 3 é anti-hermitiana. As matrizes espaciais são todas anti-hermitianas. E a matriz temporal é hermitiana. Então ficam 3 sinais menos aqui. Então, vamos colocar esses sinais menos aqui. Aí gama 0, gama 1. Então gama 1 vem para cá. Anticomuta. Então gama 1 trocou de lugar com gama 0 e aí ficou mais. Depois o gama 2 vem para cá. Passou 2 vezes. E aí o gama 3 passa lá. 3 vezes para cá. Aí ganha o sinal 2. Então essa matriz aqui é anti-hermitiana. A propriedade vai ser importante para nós depois. Então a matriz gama 5 é anti-hermitiana. Muito bem. A gente pode definir. Então, se essa matriz aqui tem quadrado igual a identidade, toda matriz que tem quadrado igual a identidade, né, a equação de autovalores dela, dá para nós, ela tem quadrado igual a identidade, eu multiplico aqui por n, vai ficar n2, que é a identidade. Se eu multiplicar aqui por n, vai aparecer um lambda 2. Então, toda matriz que tem quadrado igual a identidade tem autovalores mais ou menos 1. Então, essa matriz aqui tem 2 tipos de autovalores, mais ou menos 1. Então, claro, se eu conseguir diagonalizar essa matriz, a base na qual ela vai ser diagonal vai ter só autovalores, mais 1 e menos 1. Vamos, então, definir esse objeto aqui. Eu posso definir, então, um objeto que eu vou chamar de T+, que é assim, 1 mais
gama 5 sobre 2. Então é uma matriz. Cuidado que às vezes eu boto a matriz de identidade, pode ser bidimensional ou quadridimensional. Como essa matriz aqui é 4, então fica implícito que essa matriz aqui é a identidade 4 do campo. Tá? Então aqui eu vou colocar essa matriz aqui 1 menos gama 5 sobre 2. Então, usando essas propriedades aqui, fica imediato que P mais ao quadrado é igual a P mais. Ou a mesma coisa do que P menos. P menos ao quadrado é P menos. Então, isso são chamados operadores de projeção. Operadores que são idempotentes. Então, o quadrado dele é ele, o quadrado desse aqui também é ele. E essas matrizes aqui são ortogonais. P mais, P menos, é igual a menos, P menos, é igual a P menos, P mais, que é zero. E a soma delas é a identidade. Então, isso significa que esses operadores, definidos a partir de gama 5, eles podem ser usados para nós reduzirmos, ou dividirmos duas categorias no espaço dos espinores. Os espinores que têm alto valor mais 1 e os espinores que têm alto valor menos 1, eles vão estar em dois setores, dois subespaços independentes, né? Quer dizer, a projeção, né, se eu aplicar esse operador seguidamente em cima de um espinor, vai dar sempre zero. O que a gente tem aqui é isso. Se eu aplicar P mais a um espinor psi, vamos dizer que isso aqui me dê um espinor que eu vou chamar de psi mais. Então, se eu tirar o gama 5 atuando em psi mais, gama 5 atuando em P mais, vai ficar gama 5 mais 1 sobre 2. Vai ser o próprio P mais. Então, gama 5 atuando em P mais, me dá o próprio P mais psi. Então, vai dar psi, você vai me dar mais 1. Então, quando eu atuar com esse operador aqui em cima de um espinor, a gente vai ganhar um espinor que é alto valor, alto vetor de gama 5 com alto valor mais 1. Então, o que eu estou dizendo aqui é isso aqui. Se nós pegarmos um espinor genérico, psi, e aplicarmos a identidade em cima dele, vai fazer isso aqui. Isso aqui vale a identidade. Então, esse objeto aqui, a operação desse objeto aqui, na verdade, então, esse aqui é um operador de projeção, então eu estou projetando psi nesse espaço aqui, então, eu vou chamar isso aqui, essa componente aqui de psi mais. E essa componente aqui de psi menos. Então, eu decompus meu espinor em duas componentes que são os operadores de projeção. Mas qual é a característica dessas componentes? Então, vamos lá. Se eu aplicar a matriz gama 5 ao psi mais. Então, eu estou fazendo esse exercício aqui. Gama 5 psi mais é gama 5, 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, é a definição do psi mais. E aí, vamos usar as propriedades do gama 5. Gama 5 vezes 1 é gama 5. Gama 5 ao quadrado é 1. Então, isso aqui retorna para mim 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Mas isso aqui é o psi mais. Então, o que a gente vê? Que dele psi mais é alto vetor de gama 5 com alto valor mais 1. E se eu fizer o mesmo exercício para o P menos, eu vou ter menos, só que aqui eu vou ter um sinal menos. Vai ficar gama 5 menos 1. Então, vai ficar um sinal. Faça agora esse exercício para o psi menos, projetei aqui isso aqui. Então, isso aqui agora, gama 5 vezes 1 é gama 5. Gama 5 ao quadrado é 1. Então, isso aqui é menos isso. Então, isso aqui é menos psi menos. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Quando eu aplico esses projetores em cima do psi, eu estou usando, né, eu estou dividindo, quebrando o meu espinor numa componente de alto valor de gama 5. Nesse setor aqui, gama 5 é mais 1, e nesse setor aqui, gama 5 tem alto valor, se nós falamos de alto valor, gama 5 está associado com alto valor mais 1, e nesse setor aqui, gama 5 está associado com alto valor menos 1. Então, esses projetores, eles
quebram o espaço espinorial em duas categorias. Né? Quando eu aplico um projetor em cima dele, eu estou pegando aquele espinor e pode ter componente nos dois setores. Mas se eu aplicar o P+, eu estou projetando só no setor, é como se fossem dois eixos, né? Ortogonais no espaço espinorial. Eu posso projetar o psi, são dois subespaços ortogonais. Eu projeto o psi no subespaço mais do que no subespaço. Vamos só fazer uma. Então, esse operador se chama operador de quiralidade. Gama 5 é a matriz de quiralidade. E os espinores que são autovetores de gama 5, se eu tiver um espinor qualquer aqui, então ele vai, se ele for um autovetor de gama 5, ele só pode ter alto valor, mais ou menos 1. Então isso aqui vai ser mais ou menos 1 que é um genérico. Okay? Então se eu tiver um espinor que for, que vier a ser um autovetor de gama 5, com alto valor mais ou menos 1, nós chamamos isso de espinor quiral, ou um férmio quiral, então espinor quiral. Então ele pode ser um espinor quiral com alto valor mais 1, ou um espinor quiral com alto valor menos 1. Muito bem, agora é só fazer a conexão com o variável. Vamos ver gama 5 na representação de variável. Então, um espinor quiral é um espinor que tem as duas projeções, quer dizer, que tem apenas uma única projeção de quiralidade. Então, um espinor genérico, ele pode ser decomposto sempre em termos das suas componentes quirais. Componente de quiralidade mais a componente com quiralidade menos. Mas vamos ver agora, então, isso aqui é genérico, independente de representação. Em uma hora aí, eu usei a representação explícita das matrizes gama. Eu usei só as propriedades gerais da matriz gama. Vamos agora nos deter na representação de variável. Vamos olhar então a representação de variável. Na representação de variável, o gama 5 vai ser menos I, gama 0. Então, vai ficar 0, identidade 0. Aí vamos ver, o gama 0 vai ficar 0, o gama 1 é 0, né? Menos sigma x, 0. O gama 2 é 0, menos sigma y, 0. O gama 3 é 0, menos sigma z, 0. Então, fazendo aqui o produto dessas quatro matrizes. Então, isso aqui a gente vai rapidinho, né? Sigma y vezes sigma z, essa matriz aqui vai ficar de forma 0, então menos sigma y. E sigma y vezes sigma z, daí sigma x. Menos sigma x. Depois 0, 0, 0, 0. E depois sigma y vezes sigma z, daí sigma x. Aí agora vamos fazer o produto dessas duas aqui. 0, e aí sigma x ao quadrado é a identidade. E menos sigma, menos 1 vai ficar 0, vai ficar 0. E aí vai ficar 0 e vezes a identidade. Aí essa aqui também vai ficar menos I vezes a identidade. E aqui vai ficar 0. E agora eu multiplico tudo isso aqui por menos I. Então, quando eu multiplicar o final de tudo, eu vou ter menos I, né? Então, menos I vai rodar logo. Essa identidade aqui vai fazer serviço para nós. Ela vai trazer esse cara aqui para cima. Menos I vezes a identidade. Aqui, depois o outro dá 0. Aí aqui dá 0. E aqui dá I vezes a identidade. Então, vamos fazer o seguinte. Desculpem, vamos colocar aqui realmente I. Vamos definir o I aqui. Só para vocês vão ver, só para uma questão de. Aqui independe, o que é importante para nós é essa estrutura. Esse aqui, que o quadrado seja 1. Se é I ou menos I, não importa. Então eu coloquei I. Eu mudei de ideia, eu coloquei I. Então, isso aqui tudo permanece. Não altera, isso aqui nada muda. Só coloquei o I aqui. Coloquei o I aqui só para que aqui eu ficasse com a identidade e aqui eu ficasse menos a identidade. Então, com aquela definição,
a matriz gama 5, a representação do raio, é essa matriz aqui. Então, se a gente observar bem, né? Professor, Pois não? com esse I agora, o gama 5, ele fica hermitiano ou ele continua anti-hermitiano? Não, continua hermitiano, porque se eu mudo I ou menos I, o I vai em menos I. Vamos ver só, se você multiplicar isso aqui por tirar o hermitiano conjugado desse, isso aqui fica menos I. Aí aqui fica gama 0 é hermitiano, gama 1 é anti-hermitiano, gama 2 é anti-hermitiano e gama 3 é anti-hermitiano. Então são 3 sinais menos aqui. Menos, 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 menos. Vai ficar mais aqui. Então aqui foi. O gama 0 vai ir para cá e vai ficar gama 1, gama 2, gama 3, gama 0. Então continua o sinal menos. Aí o gama 1 vem para cá. Gama 0, eu tenho o gama 0 para cá. Aí o gama 1 vem para cá. Tem outro sinal menos, que vai passar 3 vezes. 1, 2, 3. Então fica mais e aqui o gama 1 sai daqui. Aí o gama 2 vem para cá, dá 3 sinais menos. E o gama 3 vem para cá, vai dar 3 sinais menos. Então colocando I ou menos I, ela não perde a hermeticidade não. Você que vai filmar agora? Vamos ver, estou filmando legal. Ah, estou filmando a plateia. Lá tem que saber quem está fazendo pergunta, né? Preciso saber também, no Brasil você vai conhecer vocês. Só eu peço para você, que não foi no quadro, né? Você teve uma demonstração do brasileiro, aí sobre espaços topológicos. Tá certo. Todo mundo já se apresentou nesse curso? Na primeira aula todo mundo se apresentou? Nesse curso, não. Só fiz isso, acho que no No curso de verão, todo mundo se apresentou, mas esqueci, foi mal. Agora todo mundo já está reduzido. Vamos lá pegar essa Então o Léo perguntou aqui se troquei o sinal aqui, mas não muda a propriedade de anti-hermeticidade, tá? Então isso aqui tudo é independente da representação. Só botei esse I para poder ficar 1 menos 1. Aí observe o seguinte, então, na representação de bairro, o operador P+, ele vai ficar 1 mais gama 5 sobre 2. 1 mais 1, 2, 1 menos 1, 0. O operador P+, na representação de bairro, fica identidade, 0, 0, idêntico e 0. Agora, isso aqui só na representação de bairro. Já quero apagar isso aqui para não ficar confundindo. Então, como nós fizemos as coisas, aí deixa eu botar aqui, retomar para vocês. Então, isso aqui, como eu falei, é independente da representação. Então, na representação de bairro, gama 5 se torna uma matriz diagonal com identidade 0, 0 menos a identidade. Então, por consequência, o P+ assume essa forma e o P-, que é 1 menos gama 5, cancela esse e dá um sinal mais desse. Então, o P- fica 0, 0, 0, 1. Então, se nós pegarmos P+ e atuarmos no espinor psi, escrito de representação de bairro, o que a gente observa é que esse espinor, esse aqui está me dando, ó, psi. E se eu atuar com o P- em cima do psi, na representação de bairro, isso aqui me dá 0 aqui. E aí o que nós sabemos? Se o gama 5 atuando nesse cara aqui, dá o próprio cara. O gama 5 atuando em psi 0, dá mais que psi 0. A gente já sabia. Por quê? Porque P+, quando atua no espinor, isso aqui na verdade, isso aqui é o psi+. E P- atuando no psi, é o psi-. Então o que a gente está observando é o seguinte, o psi+ é o próprio psi. E o psi- é o próprio I, gama 5. 0 I, está dando menos 0 I. Então a gente faz essa associação. Na representação do bairro fica claro que quando eu organizo o espinor left, ele tem quiralidade mais 1. Então o psi, que é left, ele tem quiralidade, vou chamar quiralidade CH, igual a mais 1. Gama 5 atuando meio da 1. E o que é right, tem quiralidade igual a menos 1. Então a gente fixa, vamos dizer assim,
quiralidade pela representação de pai, certo? O espinor quiral, então, é o espinor. Então, o espinor quiral é o espinor left. O espinor left é o espinor quiral. O espinor right é o espinor quiral também. Falou menos. Então, as quiralidades, né, quer dizer, na representação de pai, estou dizendo que qualquer espinor na representação de vai é quiral, não. Eu estou dizendo que qualquer espinor na representação de vai é tal que, se o espinor está grafado na representação de vai, a componente superior dele é automaticamente left, a componente inferior dele é automaticamente right. Então fica claro, porque a representação de vai, ela foi construída justamente com os termos quirais. Por que eu estou chamando tanto a atenção disso? Porque quando a gente agora vai ver o espinor na representação de Dirac, muitas vezes a pessoa que não está acostumada, na representação de Dirac também tem 4 componentes. Mas muitas vezes a pessoa pensa, então, as 2 componentes que estão aqui em cima são a parte left e as 2 componentes que estão aqui embaixo são a parte right. Quer dizer, isso aqui é Psi1, Psi2, está tudo aqui. Psi1 é o Psi1, Psi2 é o Psi2, Psi3 é o P3, Psi4 é o P4. Só que na representação de vai, o espinor é quebrado assim, a parte superior é sempre left, a parte inferior é sempre right. Se eu agora, vamos ver, se eu vou para a representação de Dirac, o espinor que vai estar na representação de Dirac, as 2 componentes superiores dele não vão ser left. A componente left dele, porque é a característica, que caracteriza justamente a representação de vai, é que quando eu escrevo um espinor geral, eu posso sempre escrever ele sob a forma de 2 espinores, um left e um right. Essa é a característica da construção da equação de vai, da representação de vai. Vamos tentar agora refazer as mesmas discussões na representação de Dirac. Professor, quiralidade significa fisicamente esse left, right? Isso. Mas é um nickname, é um nomezinho assim, fantasia, porque quiralidade vem do grego mão, né, kiros. É só para dizer que como você separa o espinor em 2, como são em 2 partes, apenas dizer, eu tenho a parte direita e a parte esquerda. E aí, como essa notação também ganhou sentido, né, quando Salin introduziu essa notação de quiralidade, foi na década de 50, era a época da Guerra Fria. Então o mundo era dividido em direita e esquerda, né? Tinha o setor americano e o setor soviético. Então a pessoa brincou com esse nomezinho, né? De então ter o setor leste, e aí o pessoal até dizia, graças a Deus que Deus pensa esquerdo, porque tem neutrino left, mas não tem neutrino right, né? Então o mundo é mais esquerdo do que direita. A física fundamental era totalmente left. Então a pessoa brincava que Deus é comunista. Então por isso que ganhou, mas é um nome fantasia. O que é importante aí, Franco, é o seguinte, é que a quiralidade é mais 1 ou a quiralidade é menos 1. Aí você resolveu batizar tudo que tem quiralidade mais 1, eu chamo de left, tudo que tem quiralidade menos 1. É como se o espinor tivesse 2 mãos, a mão direita e a mão esquerda. Tá? Professor, Foi não. aquela pergunta anterior que o chefe fez, realmente o sinal que foi na dúvida, eu tinha ficado na cabeça que o gama 5 é nietzscheano. Ele é realmente anti-nietzscheano. O gama 5 tem 2. O gama 5 depende. Você pode. Não é importante ele ser nietzscheano ou anti-nietzscheano. O que é importante depois é o gama 5, quando a gente definiu o conjugado de Dirac, é ele ser menos gama 5. Isso vai ser importante também. Porque o gama 5, o que você precisa para definir a quiralidade? O que você precisa é um espinor, é uma matriz que anticomute com todo mundo. Então, o que é fundamental para definir, o que é fundamental para definir o gama 5 é isso aqui, tem que ter essa estrutura de anticomutatividade. Depois, o que você acerta aqui é um sinal para ser, o que você quer que ele tenha quadrado igual a identidade. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, se eu colocar aqui mais ou menos I, se eu não colocar o I, então tiver gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Não vou colocar o I, só estou fazendo esse teste aqui inicial. Gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, se eu colocar o quadrado disso, estou pegando só o quadrado de esquerda, vou botar aqui uma constante que eu possa acertar. Depois a gente acerta. Gama 0 vai passar 3 vezes para cá, vai dar um sinal menos, pela anticomutatividade. Mas gama 0 ao quadrado é 1, então não problema.
Gama 1 vai passar duas vezes. Então vai pegar dois sinais menos. Não neutraliza esse. Mas aí gama 1 ao quadrado é menos 1. Aí neutraliza esse sinal. Aí agora aqui eu troco 3 com 2. 2 com 3. E aqui tem um sinal menos. Aí gama 2 ao quadrado é menos 1. Gama 3 ao quadrado é menos 1. Então, menos. Então o sinal é menos 1. Gama 5 ao quadrado é menos 1. Então eu tenho a liberdade de colocar aqui alguma coisa que me faça o quadrado ficar mais 1. Então eu posso colocar mais ou menos 1. O que é importante para mim é que gama 5 ao quadrado seja 1. Por quê? Porque eu quero definir um operador de projeção. E para definir um operador de projeção, eu posso sempre definir um operador de projeção dessa forma, né, P mais e P menos, a partir de uma matriz que tenha quadrado igual a identidade. Então, para mim, o que é importante é isso. Agora o resto é consequência. Não, eu pergunto isso até porque eu não sei se é relevante ou não você querer que ele seja religiano. Não é relevante. O que é relevante para você, porque se ele é hermitiano, se você tem alguma coisa no gama 5, se for hermitiano antes, ele pode ir, se acerta com isso. O que é importante para você, isso que é fundamental, é que ele tem que ter quadrado igual a identidade, e tem que, quer dizer, para antes comutar com todo mundo, basta ter o produto de todos. E para ter o quadrado igual a identidade, você tem a liberdade de ser nessa fase. Isso é que é importante, o resto é consequência. Tá? Agora quem está perdido sou eu. Afinal de contas, dá mais ou menos, não deu? Acho que dá menos. Para mim, não é importante, isso para a gente não é importante. Deixa eu botar aqui. Porque para nós é importante que o quadrado dê igual a identidade. Como a métrica do espaço de Minkowski, que ela me dá esses três sinais aqui, me dá esses três objetos aqui com alto valor menos 1, então isso aqui é o problema, né? Então vamos ver se a gente faz o hermitiano conjugado aqui, fica menos ou mais i. Conjuguei hermitianamente, fica menos ou mais i. E aí trocando a ordem, tá? Gama 3 ao quadrado menos gama 3. Gama 2 ao quadrado menos gama 2, gama 1 ao quadrado menos gama 1 e gama 0 ao quadrado gama 0. Gama 0 da área é gama 0, que a gente chama, né? Então a gente tem três sinais menos aqui, pá. E aí eu troco aqui, vai ficar mais e menos. E aí eu troco 0 com 1, vou botar 1 aqui. Aí eu ganho um sinal menos. Troca de novo, menos ou mais. Aí agora eu trago 2 para cá. Passou 2 vezes, não acontece nada. Aí eu trago 3 para cá. Aí o 3 para cá andou 3 vezes. Aí eu troco o sinal de novo, fica mais e menos. Troca do hermitiano, né? Eu tinha errado. Então, independente do sinal, perdão, vamos lá. O que é importante é isso aqui, mas vou fazer de novo até porque eu já Na última aula deu menos. Nessa deu menos, agora deu mais. Você tem teoria de perturbação. Tem duas que deram menos. Independente do tempo, oi? Não, duas contas já deram menos, agora uma deu mais. Então vamos fazer o seguinte, já está 7-1 o programa assim. Está com 5-1? Uma vez deu mais, né? Uma vez deu mais, duas deu menos, eu acho que é menos. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui. Vou botar mais ou menos assim, não importa. Por que você não escolhe um para poder a chance de errar Vamos diminuir? deixar assim, vamos fazer com os dois. O que é importante é que se for mais ou menos um, eu estou garantindo que é identidade. Essa propriedade está mantida independente do sinal, e essa propriedade está mantida independente do sinal. Vamos tornar o hermitiano conjugado. E vai menos então, aqui vai a conjugação hermitiana e troca o sinal. Gama 0 da água é gama 0. Gama 1 da água é menos gama 1. Gama 2 da água é menos gama 2. Gama 3 da água é menos gama 3. Então aparecem 3 sinais menos devido à anti-hermiticidade do setor espacial. Menos. Então esse reverte aqui. Fica mais. Agora vamos começar. Toquei a ordem, né? Parar. 3, 2, 1. Toquei a ordem, né? Eu tinha menos e menos. Toquei a ordem, né? 3, 2, 1, 0. Perdão. Troquei a ordem, então, aí troquei o sinal do tempo. Tinha 3 sinais menos, tinha trocado, agora vamos começar a jogar para o lugar certo. 0 com 1, anticomuta. Então, fica menos mais. 2, com esses dois aqui comutam. Então, vem para cá sem troca de sinal. Mantém essa relação. E o 3 vem para cá anticomutando. Então, fica mais. Então realmente está. Agora eu recuso para mim. Tá? Então deu hermitiano. Obrigado. Então, hermitiano.
Mas o que é realmente importante é ele completar essa álgebra. Né? É importante, mais importante de tudo é isso. Certo. Isso aqui também é importante porque eu quero fazer esse aqui. Não é isso aqui, foi secundário. Porque eu acertei o sinal, eu acertei esse i ou menos i para dar 1. Porque o que eu quero é ver como ele tem quadrado, ou o quadrado dele, ou é a identidade ou menos a identidade, eu posso usar ele para formar um operador de projeção. Se um objeto, uma matriz, tiver quadrado igual a menos 1, bota um i na frente dela, ela fica com quadrado 1 e você forma um operador de projeção a partir dela. Era isso que era importante. Tá? Isso aqui, então, acertamos, isso aqui acertamos. Obrigado. Está corrigido agora, eu acho que agora realmente deu para ver que eu tinha errado várias vezes. Muito bem. Então, qual foi voltando aqui um pouquinho só, porque isso é fundamental. A representação de Weyl, os conceitos são independentes de representação. Então, gama 5 é a matriz quiral em qualquer representação. Gama 5 ao quadrado é 1 em qualquer representação. Os projetores P mais e P menos existem em qualquer representação. Agora, na representação de Weyl, eles tomam essa forma particular. E aí fica claro que um espinor qualquer na representação de Weyl, ao ser decomposto nas suas componentes de quiralidade, acontece justamente na componente superior, que é a left, tem quiralidade mais 1, e a inferior, que é a right, tem quiralidade menos 1. Então a representação de Weyl, ela organiza bem as coisas, ela coloca o cara que tem quiralidade mais em cima e a quiralidade menos embaixo. Vamos ver se isso se perpetua na representação de Dirac. Para desconectar de vocês, porque isso é um erro frequente, até em paper já apareceu o erro desse tipo. O cara acha que as duas componentes superiores são sempre uma componente com quiralidade mais 1. Isso é só verdadeiro na representação de Weyl. Representação de Dirac. Agora, vamos refazer as mesmas coisas, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos agora. Aí eu depois escolhi se era mais i ou menos i, para poder ficar com 0. Tinha que, se fosse mais i, ficava menos 1, 1. A matriz gama 5. E se fosse menos i, ficava 1, menos 1. Então, nós escolhemos menos i justamente para poder ficar 1 menos 1 na representação de Weyl. Então, isso aí foi um outro dado depois. Então, nós escolhemos o gama 5, qualquer representação. Então, para nós, o gama 5 está sendo isso. Menos i, gama 0, gama 1, menos i. Se você, quem conhece a notação covariante do espaço de Minkowski, depois nós vamos ver isso, quando a gente vai para o espaço de Minkowski que usa métrica, eu posso subir esses índices. Então vai ficar gama 0 sobe positivo, gama 1 sobe negativo, gama 2 sobe negativo. Então na formulação do espaço de Minkowski, muitas vezes a gente define a matriz gama 5 com i, mas as matrizes todas com índice sim. Aqui eu não estou preocupado com isso. Nós estamos definindo todas as matrizes, que botamos esse menos i para poder só acertar o 1 menos 1 na representação de Weyl. Mas a gente isso vai coincidir exatamente com o que existe nos textos ordinários, nos textos usuais de espaço de Minkowski. Se eu uso a métrica de Minkowski, eu subo esse índice sem trocar de sinal. Mas aí eu subo esse índice trocando de sinal, esse trocando de sinal. Então, vou ter 3 trocas de sinais. Então, eu posso escrever a matriz gama 5 desse modo, na notação chamada contravariante, ou desse modo, na chamada representação covariante. É a mesma coisa. Então, nós não estamos ainda distinguindo entre essas coisas, nós estamos trabalhando, para nós só estamos trabalhando com índice baixo. Nós ainda não estamos no espaço do Minkowski para fazer a transição do que é covariante para o contravariante. Nós estamos trabalhando com tudo embaixo. Então, muito bem. Então, essa é a nossa matriz gama 5. Na representação de Weyl, ela teve aquela forma lá. Vamos para a representação agora de Dirac. Então vamos ver tudo na representação de Dirac. Gama 5 ao quadrado igual a 1, ela continua sendo hermitiana, tudo igual. Vamos só ver agora as formas especiais, nas formas particulares. O P+, que é o I mais gama 5 sobre 2. Isso tudo aqui é independente de representação. E o P-, que é 1 mais gama 5 sobre 2. Agora vamos para a representação de Dirac. Na representação de Dirac, nós já vimos. Nosso gama 5 vai estar aqui, menos i. Matriz gama 0 é identidade. 0, 0, identidade. A matriz gama 1 é 0, sigma, sigma x,
menos sigma x, 0. Gama 2 é 0, sigma y. Vou fazer até uma coisa aqui já. Vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever, eu acho que em relação à aula passada. Vamos adotar essa representação de Dirac. Tudo igual. Gama 0, está aqui. Representação de Dirac. Gama 0 igual a identidade, 0, 0 menos identidade. Gama 1 vai botar 0 menos sigma, sigma 0. Vou trocar, vou fazer desse modo. Vamos ficar menos mais. Ó, gama 1 embaixo. Porque depois, quando a gente passar para a notação do espaço de hipótese, o nosso gama 1, quando for para cima, ele troca de sinal. Então, o gama 1 em cima vai ser mais menos. Fica de acordo com a literatura padrão. Que aqui a gente não está no espaço de hipótese. Eu tenho liberdade de fazer as coisas como quero. Mas depois eu vou organizar tudo para ficar, não ter nenhum conflito com a notação padrão do espaço de hipótese. Então, como eu estou definindo essa representação, eu estou redefinindo. Na aula passada eu acho que eu tinha colocado os sinais trocados. Então eu estou fazendo só um alerta. Vamos adotamos essa representação aqui das matrizes de gama para Dirac. Então, nada muda. Gama 0 ao quadrado continua sendo 1, gama 1 ao quadrado continua sendo menos 1, gama 2 ao quadrado menos 1, gama 3 ao quadrado menos 1. As matrizes continuam descontando, continuam sendo anti-hermitianas, fica tudo igual. Eu só desloquei esse sinal aqui. Gama 2, então vai ficar 0, menos sigma y, sigma 0. Gama 3 vai ficar 0, menos sigma z, sigma z. Então isso aqui é a nossa notação, nossa representação de Dirac das matrizes de gama. Então aqui vai ficar menos. Então, na representação de Dirac, que nós estamos escrevendo assim, vou apagar isso aqui, tudo aqui. Então vamos fazer esse produto agora. Então isso aqui está dando para nós. Então só mais uma vez, chamando a atenção. Da agora em diante, estamos adotando essa representação de Dirac. Na aula passada tinha um deslocamento de sinal aqui, que é irrelevante para as propriedades que a gente está estudando, mas que não ficaria em conflito com a convenção que a gente adota no espaço de hipótese. Então, para resolver o problema de uma vez por todas, a gente usa a nossa liberdade de escolha para definir assim, como é real. Fazendo esse produto aqui, vai ficar 0, sigma y vezes sigma z, dá i sigma x. Então vai ficar menos i sigma x. Dá 0, 0. 0, 0. E aí vamos sigma y vezes sigma z, dá i sigma x. Agora eu vou multiplicar pela matriz sigma x. O sinal ali não é. Oi? Aonde? O último ali não é positivo, não? Aqui? Não, na multiplicação. Aqui embaixo? É. Esse cara aqui, ó, vezes esse cara aqui. Vamos lembrar desse sinal menos. E esse cara aqui mantém o sinal menos. Porque y e sigma y desse sigma z dá i sigma x, não dá menos i sigma x. A ordem é sigma x, sigma y dá i sigma z. Sigma y, sigma z dá i sigma x, e sigma z, sigma x dá i sigma y. É tudo na ordem sigma, certo? Então, beleza. Então, agora, essa vezes essa. Zero, zero. Zero, aí sim, sigma x ao quadrado é a identidade. Menos 1, menos i, então vai ficar i vezes a identidade. Aqui vai ficar sigma, aqui vai ficar a mesma coisa, vai ficar menos i vezes a identidade. E aqui vai dar 0. Certo? E agora eu vou multiplicar por 1 menos 1. Dá 0, 0. Vai ficar menos i vezes i dá 1. Aqui dá 0, 0. Aí vai ficar aqui, vai ficar 1, vai ficar menos i, né? Tem 3 menos aqui, é menos, menos, menos. Então dá menos no final do dia, vai ficar menos i ao quadrado vezes 1.
Mas π ao quadrado é menos 1, então fica mais 1. Certo. Então tá aqui. Ó, a matriz gama 5 mudou completamente de figura. Ela passou a ser fora da diagonal na representação de Dirac. Essa aqui é a matriz gama 5. Representação de Dirac. Então vamos construir o nosso operador P+. A representação de Dirac. Então tem aqui um meio, né? Então, 1 mais gama 5, quando eu somar a identidade, vai ficar 1 identidade mais gama 5, vai ficar tudo 1. Vai ser uma matriz toda completa com 1. E quando eu pegar a matriz gama menos, perdão, né? Então, meio, aí vai ficar 1 menos gama 5. A identidade vai ficar normal, mas vai ganhar menos 1 fora da diagonal. Fica 1 menos 1. Então, estou agora na representação de Dirac, olhando as mesmas coisas, os mesmos projetores, mas mudou de representação, eles mudaram de forma. E aí, nós sabemos, se eu tiver um espinor psi na representação de Dirac, um espinor de 4 componentes na representação de Dirac, e se eu aplicar o P+, em cima do psi, o que eu estou fazendo? Estou pegando a componente psi mais dele, a componente de quiralidade mais dele. Só que agora, quando eu aplicar esse operador aqui em cima do psi, o que vai acontecer? Quem vai ser o meu psi mais? O meu psi mais vai ser o meio de... Ó, tudo 1, ó. Isso aqui, essa matriz aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Essa aqui é a matriz da P+, um fator meio. Então, quando eu aplicar isso aqui no espinor que tem psi1, psi2, psi3, psi4, ele vai ficar psi1 mais psi3, 0, aí vai ficar psi1 mais psi3, depois vai ficar 0, psi2 mais psi4, psi1 mais psi3 de novo, psi2 mais psi4 de novo. Então, como vocês estão observando, o espinor, a componente quiral psi+, componente de quiralidade mais 1 do espinor psi na representação de Dirac, não é mais a parte superior. Se eu tivesse na representação de Weyl, a matriz gama 5 era 1, 0, 0, menos 1. Eu pegaria o psi+, era só isso, e o psi- era só a parte de baixo. O que a gente está observando agora? Quando eu estou na representação de Dirac, a componente de quiralidade mais não é a componente superior. Isso só acontece na representação de Weyl. Na representação de Weyl, quando eu pego o psi+, é justamente o andar de cima do espinor. E o psi- é a parte de baixo. Na representação de Dirac, não está tudo misturado. Esse objeto aqui, sim, é o psi+. Esse tem quiralidade mais 1. Então, gama 5 atuando nesse espinor aqui, psi+, vai dar exatamente mais psi+. Então, estão entendendo a questão? Quando eu mudo, quando eu vou para a representação de Dirac, o meu espinor, ele deixa de ter essa forma bem organizadinha, ser left em cima e right embaixo. A parte left dele, quer dizer, o que é a parte left do espinor? É a parte que tem quiralidade mais. Está tudo misturado. Então, a componente de quiralidade mais desse espinor envolve psi1, psi2, psi3 e psi4, nessas combinações. Claro que é um espinor vinculado, porque o de baixo é a réplica do de cima, mas ele não zerou essa parte. Vamos zerar aqui. Quando eu aplicar o psi+, por ele ter essa forma, né? A forma especial do gama 5 na representação de Weyl me garantia, né, que a componente de quiralidade mais morava só em cima. E a componente de quiralidade menos mora só embaixo. Então, na representação de Dirac, isso não é verdade. A parte left do espinor está totalmente distribuída ao longo do espinor. Envolve tudo. E a mesma coisa vai acontecer com a parte Weyl. Se eu agora pegar psi menos, P menos e atuar no psi, vamos poder pegar o P menos e atuar no psi. A do Weyl é mais física? Oi? A do Weyl é mais física? A do Weyl é mais física para você descrever espinores Dirac. Mas se ele tem massa, você
você coloca a massa na representação de vai, você perde essa isso. Ela não é útil nesse sentido, acaba misturando tudo. Se você vai trabalhar com espelho de massa zero, é sempre bom trabalhar. Né? Pode trabalhar em qualquer representação, mas é mais útil você trabalhar na representação de vai. Sei lá, é como o problema da partícula pontiforme. Isso aqui é calcular o campo elétrico de uma partícula pontiforme. O que você faz? Você trabalha em coordenadas esféricas ou em coordenadas cilíndricas? Pode usar o que você quiser, até as parabólicas. Mas você vai trabalhar em coordenadas esféricas. É uma questão de escolha, de facilitar a vida. A física não muda. Tá? Só isso, só uma questão de... A representação... Então, vamos ver 3 tipos de representação da equação de Dirac. A representação de vai ser útil para tratar de espinores quirais, espinores que sejam realmente de massa zero. Espinores que sejam puramente quirais. Se o espinor é left ou se o espinor é right, é sempre melhor trabalhar na representação de vai. Por quê? Porque se o espinor é puramente left, na representação de vai, ele tem essa forma. Um espinor puramente left na representação de vai não pode ter a parte de baixo. Isso a gente viu aqui. Um espinor puramente right na representação de vai, ele só tem a parte de baixo. Agora, um espinor left ou right na representação de Dirac, ele não fica simples assim. Ó, você fica em quiralidade menos na representação. Se a gente for olhar ele na representação de vai dar o quê? Vai dar um meio. Na representação de Dirac, vai dar um meio. E essa matriz aqui vai ficar 1, 0, 0, 1, menos, menos. Então vai ficar psi1 menos psi3, psi2 menos psi4, menos psi1 mais psi3 e menos psi2 mais psi4. Então, se eu pegar um espinor qualquer, escrito na representação, as matrizes que eu estiver trabalhando na representação de Dirac, então a parte left, a parte right desse espinor, que é esse elemento, se eu pegar uma 5, psi menos, esse aqui é a parte right do espinor, então ele contém todas as 4 componentes. Ele não fica tão bonitinho quanto esse aqui, que é 0 aqui. Esse aqui é o psi menos, a representação de Dirac. Vai. E esse aqui é o psi mais, na representação de vai. Então, na representação de vai, o espinor quiral só tem a parte de cima, só tem a parte de zero de baixo. Tem tudo zero, onde ele não for. Se ele for de quiralidade mais, a parte de baixo é zero. Se ele for de quiralidade menos, a parte de cima é zero. Na representação do Dirac, não. Um espinor com quiralidade mais ou menos, ele, em princípio, tem todas as componentes. Então, como o espinor é quiral, ele é só left. Ele não tem componente left e right, ele tem só ou left ou é right, que é mais fácil trabalhar na representação de vai. Ela fica ali. Se ele tem as duas componentes, vamos ver na aula que vem, por que é mais conveniente trabalhar na representação de Dirac. Que aí nós vamos ver que na representação de Dirac tem uma característica importante que na representação de vai não vai aparecer. Quando eu pegar esse espinor, que está na representação de Dirac, e for olhar a versão não relativística dele, for olhar esse espinor quando a velocidade é muito menor que a da luz, a gente vai ver que ele se reduz a um espinor assim, psi1, psi2, e esse espinor aqui vai tender a zero. Então, a representação de vai, ela vai ser ela vai ser organizada de tal maneira que as duas componentes superiores do espinor na representação de Dirac são aquelas componentes que sobrevivem no limite não relativístico. Ou seja, aqui está o setor de Pauli, o espinor de Pauli não relativístico, ele muda aqui. A relatividade, ela introduz o psi3 e o psi4 aqui. Na representação de Dirac, a gente observa isso, que o setor de baixo do espinor, não é que esse seja left e esse seja right. É que esse aqui é a componente dominante no limite não relativístico. Então, quando eu vou para o espinor no limite galileano, essa componente sobrevive e essa morre. Então, esse espinor, ele tende a zero aqui embaixo. E aí sobra esse espinor com duas componentes que conta a história não relativística. Então, essa é a vantagem da representação de Dirac. Isso só acontece na representação. A representação de Dirac facilita ver essa propriedade. Então, por exemplo, na representação do Dirac, você vai ver na próxima aula, que a componente left
do componente right do espinor, quer dizer, aquele espinor right, se eu olhar a componente do limite não relativístico, esse cara morre, esse cara morre, esse cara morre, esse cara morre. Então, no limite não relativístico, o espinor, ele acaba, sobrevive dele só o Ψ1 e o Ψ2. Mas só que o espinor, a componente left dele, ela não fica aqui. Ela está povoando todo o espinor. Então, todo o espinor do limite não relativístico sobrevive aqui. Então, há uma separação, quer dizer, uma conveniência de usar ou não a representação de Weyl e Dirac. Então, a representação de Dirac é sempre mais conveniente para espinores massivos. E a representação, que aí a gente vai ver agora também, o termo de massa, né, viola, como a gente está vendo, vamos ver só rápido, o termo de massa viola a quiralidade. Porque quando eu tenho o espinor, você lembra da representação de Weyl, quando eu tenho o espinor é de massa zero, eu tenho uma equação só com Ψ, com sigmas aqui, e uma equação só com Φ. Então, o espinor, se não tem massa, se a massa é zero, ele se desacopla. Então, o espinor de massa zero, ele pode ser completamente left ou completamente right. Ele pode ter os dois também. Mas para ter um espinor de massa zero, para ter um espinor left, puramente left, eu tenho que ter massa zero. Se eu tiver massa diferente de zero, esse cara entra aqui. Então, os espinores de massa zero são espinores quirais. A gente pode sempre representar eles como espinores quirais. A massa é que mistura a quiralidade. Então, na aula que vem, eu vou trabalhar com vocês a simetria quiral, melhor, a simetria quiral que o Salan introduziu. Quer dizer, a pergunta, né, que foi feita ao Salan lá na época do doutorado dele, o Payas fez essa pergunta para ele, falou, uma pergunta assim, ele foi fazer a prova oral, não tinha nada a ver com isso, o Payas perguntou, qual é a tua reflexão sobre essa questão? O fóton tem massa zero. E por trás da ausência de massa do fóton está a simetria de Gauge do eletromagnetismo. E aí o Payas perguntou ao Salan, isso vai em 1951. Neutrino não tinha nem sido descoberto ainda. Ele perguntou, o Pauli, né, aventa, existe na comunidade a possibilidade de haver uma nova partícula chamada neutrino com massa zero. Aí ele perguntou ao Salan, você tem uma ideia por que se tem alguma simetria por trás da massa zero do neutrino, como tem uma simetria por trás da massa zero do fóton, que é a simetria de Calibre, das equações de Maxwell? Aí o Salan pode responder que ele também não estava esperando a resposta. Qual é a tua reflexão sobre o assunto? Aí o Salan falou o que ele achava, mas passou longe da resposta. Aí, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Em 56, na conferência de Seattle, quando Li e Yang mostraram que a paridade era violada, Salan falou, tem que ter então realmente uma simetria. A paridade está sendo violada, isso aí, então, o neutrino tem massa zero e a paridade está sendo violada, tem que ter uma simetria por trás disso. Aí Salan introduziu o conceito de simetria quiral. Ele mostrou que no mundo espinorial, se uma equação espinorial respeita a simetria quiral, necessariamente a massa é zero. Então, Salan associou a massa do elétron ao fato do elétron quebrar a simetria quiral e associou a massa zero do neutrino ao fato do neutrino respeitar a simetria quiral. Então, vou elaborar isso melhor na aula que vem. Então, na aula que vem, vamos ver o resultado do Salan, que quiralidade, quer dizer, a simetria, chamada simetria quiral, ela está associada ao fato de eu ter um férmio, massa fermiônica zero. Então, se um férmio tem massa zero, isso é, vamos dizer, efeito de uma simetria mais primordial, que é uma simetria quiral. Da mesma forma que no caso da eletrodinâmica, a simetria de Gauge, né, está associada à massa zero. Então, quando tem massa zero, é o produto, é um reflexo da simetria de Gauge. O férmio tem massa zero, como no caso do neutrino. O neutrino tem massa zero, no caso especial do neutrino. O neutrino tem massa zero, reflete que há uma simetria quiral. O elétron
ter massa não nula é reflexo de que essa simetria equiral vai pegar. Eu diria que, por exemplo, quando você está abaixo da velocidade, você tem os dois últimos zeros. É uma coincidência só, ou tem alguma ligação com a quiralidade? Tem ligação com a quiralidade? É, porque aqui, por exemplo, a quiralidade, ela mata a parte de baixo. Isso, mata a parte de Aí baixo. você, por outra razão, foi lá no botou abaixo da velocidade e matou a parte de baixo. Isso. Daí vem aquela pergunta naíve. Não, tá certo. Teria alguma ligação? Porque Tem alguma ligação? a qualidade está ligada justamente a alta energia. A qualidade está ligada à massa. Se você está muito altas energias, se você está em energias muito altas, as massas começam a se tornar desprezíveis. Se a massa do elétron é 0,5 metros e você está lá no LHC com 14 TeVs, né? 14 TeVs são 10 a 2, são 10 TeVs, portanto 10 a 7 GeVs, portanto 10 a 10 MeVs. Então você está lá com 10 bilhões de vezes, né, a massa do elétron. Então praticamente a massa do elétron é desprezível. Então a simetria equiral, ela começa a ser uma boa simetria no limite de altíssimas energias. Agora, se você vai para o limite de baixas energias, você começa a ver as massas mais preponderantes, você começa a estar mais próximo das massas, você vai perdendo a simetria equiral. Você espera que no limite de altíssimas energias, todas as massas se tornem desprezíveis, quer dizer, a energia é muito maior do que MC2, então você pode abandonar o MC2 de qualquer partícula, a massa é abandonada, você está no limite, é praticamente no limite de massa nula, aí você restaura a simetria equiral. Agora aqui, o fato de, vamos elaborar isso melhor na aula que vem, estou só adiantando, né? Para vocês perceberem bem essa dicotomia entre representações. Na representação de Dirac, o espinor é completo, mas quando eu vou para o limite de baixas energias, limite pouco relativístico, a componente inferior dele, ela tende a zero. Essa componente aqui fica de ordem V sobre C dessa aqui. Então, a tendência do espinor no limite não relativístico é ficar isso aqui. Quer dizer, a representação do Dirac, na verdade, é aquela representação que mostra para você a passagem da equação do Dirac para a equação de Pauli. Mas não tem a ver com o que é a realidade. Eu estou usando que na matemática coincide. Mas eu digo a palavra é essa, coincide. Tem um princípio. Bem na aula, eu explico. Então, só para finalizar aqui, para a gente fechar isso aqui com um certo nível de entendimento. Eu estou falando essa confusão porque essa confusão aparece. Quando vai para a teoria eletrofrágil, começa a falar de esterilidade. Então, não confundir. Mesmo trabalhando na representação de Dirac, nós podemos falar de quiralidade, tudo procede. A única diferença é que na representação de Dirac, o espinor não tem dividido duas partes em cima left e duas partes embaixo right. O que é left do espinor está misturado em todo o espinor, e o que é right do espinor está misturado em todo o espinor. Então não dá para separar a parte de cima e a parte de baixo na componente left e right se o meu espinor está grafado na representação de Dirac. Isso só é válido na representação de Weiss, porque o fato essencial é esse. A matriz gama 5, ela diagonaliza só na representação de Weiss. Nós vamos ver uma terceira representação quando a gente for falar dos términos de Majorana. Neutrinos massivos, né? Ou quem está estudando matéria condensada, lá os isolantes topológicos, né? Sabe que aparecem essas flutuações que são fermiônicas, são términos de Majorana. O férmio de Majorana, ele é um tipo férmio de Dirac, só que ele é neutro e autoconjugado de carga. Vamos entender o que é a conjugação de carga. E aí, para tratar o férmio de Majorana, o ideal é trabalhar numa terceira representação, que é a representação de Majorana. Então, só vou adiantar aqui para vocês, se vocês quiserem fazer o mesmo exercício de hoje, tirar o gama 5, tirar os projetores e ver a estrutura do espinor, a componente de quiralidade mais, a componente de quiralidade menos, né? É só lembrar disso. Quem projeta, né, a componente de quiralidade mais do espinor é o operador P+. Quem projeta a componente de quiralidade menos é o operador P-. Esses operadores são escritos em termos de gama 5. E isso aqui tudo depende da representação. Então, gama 5 para nós está isso aqui. E aí, na representação de Majorana, deixa eu colocar aqui, a representação de Majorana é feita desse modo. Ela é uma representação puramente imaginária.
A matriz gama zero, ela fica assim. A matriz de Pauli sigma y, 0, 0, menos sigma y. O quadrado dela é a identidade e ela é hermitiana. Aí a matriz gama 1 fica assim, 0, menos i sigma x, i sigma x, 0. Se eu pegar essa matriz aqui ao quadrado, ela dá menos 1, menos a identidade. E ela é anti-hermitiana também. E ela deve comutar com essa conversão. Se eu pegar uma matriz com essa estrutura, A, 0, 0, menos A. É uma matriz com essa estrutura, 0, menos B. Vai ter tudo igual, não tem problema com DB. Uma matriz assim. Se eu pegar duas matrizes com essa configuração, que são essa e essa. Será que elas anticomutam? Fazendo o produto aqui, vai ficar 0, 0, AB, menos AB, 0. Então, fiz o produto nessa ordem. Agora, se eu fizer o produto na ordem oposta, vai ficar 0, menos AB, 0, menos AB. Vou colocar 0, menos AB, AB, 0. Então, anticomuta. Então, essa matriz aqui, anticomuta com essa. Quadrado 1, quadrado menos 1. Hermitiana, anti-hermitiana, anticomuta. Aí a mesma coisa vai valer agora para o gama 2 e para o gama 3. Pega o gama 2, ela vai ser 0, menos i sigma z, menos i sigma z, 0, e pega a matriz gama 3, que vai ser 0, menos i identidade, menos i identidade, 0. Então essas três matrizes de baixo têm quadrado menos 1, são anti-hermitianas, anticomutam entre si, anticomutam. Então isso aqui é uma lícita representação da álgebra de Clifford, gama mi, igual a 2, reta mi, vezes a identidade. Essas matrizes realizam essa álgebra de Clifford. Essa é chamada representação de Majorana, ela é uma representação puramente imaginária. Então, quem quiser fazer assim a investigação pessoal, pega aí o gama 5, calcula o gama 5 nessa representação, constrói os projetores temais e temas nessa representação e tira quem são as componentes psi+, e psi- a gente estudou nessa representação. E aí compara os três perfis, né? Estudou na representação de Weiss, estudou na representação de Diago, estudou na representação de Majorana. E as interações que o senhor botou ali embaixo? Vai para a próxima aula. Mas que eu consegui falar. Também não falei nem do espaço de soluções, eu pulei para cá. Eu fiz formulação da equação de Dirac e praticamente as projeções quirais. Semana que vem nós vamos terminar essa discussão da simetria quiral, vamos trabalhar esse espaço de soluções aqui e falar da interação aberta com a matemática. Eu acredito que a gente vai poder terminar o curso, eu acho que até no curso marcado para 27 de setembro. Eu acho que a gente consegue terminar o curso antes. E aí eu já estou pensando, o curso que eu vou fazer para o semestre que vem, se quem estiver interessado, eu acho que é importante, já que eu acho que houve um acompanhamento bom, está havendo um acompanhamento bom aqui do curso, eu acho que para quem está interessado na área de partículas e campos, eu diria até matéria condensada também. E física nuclear também. Física nuclear, sobretudo essa física nuclear mais hadrônica, ligada a processos astrofísicos de estrela, o curso de equação de Dirac é bem estruturante. E um curso de teoria clássica de campos, né? Onde a gente diz que teoria clássica de campos é, dentro do curso de teoria clássica de campos, a gente aprender bem o formalismo canônico de campos e, sobretudo, as simetrias, trabalhar Yang-Mills, trabalhar a formulação clássica do modelo padrão. Eu acho que isso é importante. Se terminar a graduação com esse conhecimento, eu acho que a gente está acompanhando o passo, por exemplo, assim, de uma universidade boa do exterior. O que é triste é terminar a graduação só sabendo mecânica quântica, modelos e eletromagnetismo do Griffith. Isso aí que eu acho que é muita miséria. Mas se a gente quiser
terminando o curso com bom conhecimento de teoria de campo, teoria clássica de campo, um bom conhecimento de simetria, conhecendo teoria de ângulo, já tendo primeiro uma abordagem, um modelo padrão, vocês não ficam devendo nada a ninguém. Na CISA, por exemplo, a exame de seleção da pós-graduação, né, nova escrita, ela pressupõe isso. Você tem que conhecer teoria de grupo, teoria clássica de campos, uma introdução simples ao modelo padrão, conhecer bem teoria de estilores, um pouquinho de geometria diferencial. Então, esses cursos que a gente fez aí na iniciação científica, semestre passado, no verão a gente fez formas diferenciais, esse ano a gente fez eletromagnetismo organário. Então, eu estou tentando ver, eu acho que se a gente fizer um bom curso agora de teoria clássica de campos, que vai, sei lá, de outubro até dezembro, janeiro, eu acho que vocês terminam a graduação com certo conforto, já podendo discutir questões, chegar numa QED, fazer já um curso de QED no primeiro período do mestrado. Tá? Eu acho que é um pouco a preocupação. Como eu estou vendo que o curso de equação já está conseguindo fluir, né? Mesmo que tenha gente devagar, mas eu acho que tem coisas que eu não preciso estar aqui. Os livros são bons, já dei referências para vocês. Não vou ficar fazendo a equação de Dirac um poço de potencial. Isso está feito no livro, está feito em vários livros e está feito bem. Eu preciso trabalhar com vocês aqui os aspectos mais fundamentais que não estão nos livros. Né? Toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, vocês não vão achar no livro, não vão. Pode achar a matriz gama 5, mas vocês não vão achar a estruturação desse pensamento no livro. E aí, claro, resolver o átomo de hidrogênio usando a equação de Dirac está feito hiper bem no livro do Graham. E vocês são muito inteligentes para agora pegar o livro e saber, eu vou precisar repetir o livro, que é uma prova, é uma tentada à inteligência de vocês. Então vocês têm um livro lá, está ótimo no Graham, está ótimo no Bjork e no Grell, está ótimo no Grifo, tem vários livros bons. Então isso aí está no livro, está lá. Eu vou trabalhar com vocês aquilo que eu acho que a esse ponto deveria estar no livro e não está, que é mais a ligação com o modelo padrão, a discussão de propriedades eletromagnéticas das partículas através da equação de Dirac. Eu quero trabalhar com vocês mais esses aspectos. Eu acho que o curso consegue ser abreviado. Pelo cronograma, botou 27 de setembro. Eu acredito que a gente consiga terminar esse curso na primeira semana de setembro. Acho que a gente consegue ganhar 2, 3 semanas em cima do programa. E aí, claro, o trabalho individual. Daí para frente tem coisa que não vou fazer com você. Eu preciso fazer, tem simetrias, que isso é uma coisa que não é minha, às vezes não está muito claro nos livros. E essa parte, assim, resolver um poço de potencial, colocar um potencial maluco lá e tirar os níveis de energia, isso é um exercício comum de mecânica quântica. Né? Você não precisa saber a equação de Dirac para fazer isso. É o problema de equação diferencial. Então eu não vou insistir nessa parte, tá certo? Eu vou só terminar isso aqui e deixar para vocês então, essa tarefa, né, de vocês trabalharem um pouco mais, refazerem esses detalhes que nós fizemos da estrutura do estilor na representação de Majorana. Então essa tarefa fica. E a última tarefa que eu vou deixar